Aleluia. Graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, o nosso Deus, pela sua vida, irmão. Hoje, para nós, os crentes, os evangélicos, a Igreja de Jesus, é um dia importante, é um dia esperado, é um dia que o Senhor fez para louvor da sua glória. É dia de nos assentarmos à mesa do nosso Deus. É dia de renovarmos as alianças. É dia de termos comunhão com aquele que era, que é e que há de vir, o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso dono, o Criador. Eu estou muito feliz porque o Senhor Deus tem chamado para a igreja de Mogi Guaçu novas almas, novas famílias. Hoje nós íamos fazer um batismo, mas em função de alguns que estão quase encerrando o seu período de preparação para batismo, estendemos para alguns dias a mais, para que todos possam descer as águas juntos e glorificar o nome do Senhor, e então participar da primeira Santa Ceia de suas vidas. Algumas pessoas hoje estarão celebrando conosco pela primeira vez, e outras terão que esperar mais um pouquinho, para estarem tendo essa experiência com o nosso Deus. Você que vai cear, deixa preparado o pão, deixa preparado o suco da vide. Daqui a pouco nós vamos estar sentados no lugar que é somente nosso, um lugar que Jesus na cruz conquistou, para que eu me assentasse à mesa do Pai. Um lugar que Jesus conquistou lá na cruz, para que você se assentasse na mesa do Pai. Hoje, meditando na palavra, eu percebi que muitos, não são poucos, muitos que se assentaram na mesa em janeiro, muitos que comeram e beberam do pão e do cálice do suco da vide, hoje não estarão assentados. Hoje eles não comerão, hoje eles não beberão conosco. E eu quero pregar justamente isso, eu quero falar justamente disso. O quanto nós temos que cuidar da nossa salvação, o quanto que nós temos que cuidar dos nossos pés. Somos nós que vamos prestar conta da nossa coroa. Ninguém vai prestar conta da minha coroa a não ser eu mesmo. Ninguém vai prestar conta da sua, irmão, a não ser você mesmo. Por isso, cuide da sua coroa. Hoje, eu quero estar pregando debaixo desse tema. Hoje eu quero falar, cuide-se. Cuide-se para não cair. E é bíblico, e daqui a pouco eu vou citar o texto para você. Eu quero explanar um pouco, quero fazer considerações. O sermão é expositivo. Vou lendo, vou pausando, vou explicando, vou compartilhando daquilo que o Senhor Deus falou ao meu coração. Tivemos uma vigília na sexta-feira. Tivemos um momento presencial na sexta-feira. Mais de 100 pessoas estiveram buscando do óleo. Mais de 100 pessoas estiveram buscando do Espírito Santo. Nas madrugadas, como disse a Bíblia, aqueles que de madrugada me buscam, esses daí me acharão. E eu louvo a Deus, irmão, porque esta não foi uma vigília onde nós entendemos que seria a última vigília. Não, pelo contrário. Nós temos a pretensão a cada 15 dias fazermos vigília. A cada 15 dias estar convidando você, irmão, que talvez esteja tão distante dessa busca do Espírito, dessa busca pelos dons, tão distante de uma madrugada em particular com o Senhor. Nós temos a pretensão de 1 ou 2 vezes por mês estarmos em vigília, estarmos no monte, estarmos na madrugada, estarmos buscando o Espírito Santo. Eu tenho convidado pessoas para fazerem a escada da fé, pessoas que estão nas lives, pessoas que se identificaram conosco, a Filadélfia de Mogi Guaçu, a estreitarem o relacionamento, a estarem buscando o seu batismo nas águas. Algumas pessoas que são amigadas, estarem buscando a bênção do casamento. Algumas pessoas que estavam distantes ou desviadas, estarem estreitando com a igreja de Mogi Guaçu, a Filadélfia, na membresia, se tornando membros da igreja e encontrando cobertura espiritual. É importante que você esteja coberto, é importante que você esteja sendo assistido por uma igreja, discipulado por um pastor,
que você esteja atento a isso. As lives são interessantes, as lives são importantes, mas mais do que isso, você precisa estar debaixo da cobertura da igreja, debaixo da cobertura de um pastor, debaixo de alguém que vai assistir você de perto e vai poder discipular você, abençoar você e até enviar você, segundo o propósito que o nosso Deus tem para a sua vida, segundo o seu chamado, o seu ministério. Quinta-feira também estaremos aqui no Renovo. Estamos numa campanha que tem sido particularmente para mim incrível. Como nós temos aprendido com a analogia da águia, como nós temos observado a vida da águia e pensado para as nossas vidas muito conhecimento, muita analogia e princípios que podem ser aplicados na nossa vida ministerial, na nossa vida conjugal, na nossa vida financeira. Eu pretendo falar quinta-feira, se Deus permitir, de governo. Eu gostaria muito, se Deus permitir, na quinta, na mensagem do Renovo, com a analogia da águia, falando de governo. Esse pássaro, ele tem governado nas alturas. E nós, a igreja de Jesus, também fomos chamados para governar, para dominar, para legislar, para assumirmos essa posição em Cristo Jesus e estarmos, Senhor, fazendo aquilo que fomos chamados, sujeitando, dominando todas as coisas. Eu quero ser conhecido de Deus, eu quero ser respeitado pelos homens, eu quero ser temido por Satanás e seus demônios. E se Deus permitir, na quinta, vamos falar disso, de governo. Hoje é Santa Ceia, hoje é dia de renovação. Eu preciso renovar, eu preciso me alimentar espiritualmente, eu preciso comer do pão, eu preciso beber do suco da vide, eu preciso ter os meus olhos no alto, de onde vem o socorro, eu preciso anunciar a este mundo que Jesus está voltando, eu preciso fazer uma autoanálise, porque toda Santa Ceia eu analiso, se tem alguém que eu preciso julgar, sou eu mesmo. A Bíblia tem nos ensinado, julgue-se a si mesmo. Hoje é dia de julgamento para mim. Hoje é dia de julgamento para você. Nós temos que julgar essa pessoa, nós mesmos. Temos que passar no crivo da palavra de Deus e oferecermos um julgamento antes de comer do pão, antes de beber do cálice. Hoje eu vou julgar a mim mesmo. E eu convido você, julgue-se a si mesmo antes de comer do pão, antes de beber do cálice. Hoje é ceia. Vamos pregar debaixo desse tema. Cuide-se para não cair. Eu já disse algumas vezes, eu já vou repetir, irmão. Muitas pessoas estão morrendo, mas não é de corona. Muitas pessoas estão morrendo dentro das igrejas evangélicas, mas não é de coronavírus. Pessoas que estão morrendo espiritualmente. Pessoas que estão, meu irmão, caindo da sua fé, desligando-se do seu ministério, desligando-se das suas igrejas, abandonando a carreira que lhe foi proposta um dia pelo próprio Deus, que chamou, lavou, batizou, ungiu. Hoje eu estive fazendo uma autoanálise, hoje eu estive olhando para mim mesmo. Irmão, eu como pastor, eu fico sabendo de muitas coisas, em Mogi Guaçu, cidades circunvizinhas, até fora do Brasil, e coisas que às vezes eu nem quero saber, estão lá postadas no Face, e nós podemos ver irmãos que estavam conosco em janeiro na Santa Ceia, cheio do Espírito Santo, postando foto com cerveja na mão, irmãos que estavam conosco em ministérios, que se separaram das suas esposas em adultério. Nós podemos ver pessoas que estavam em janeiro aqui, buscando o céu, nas vigílias, mas sexta-feira ela não estava mais na vigília, ela não estava lá cheia do Espírito Santo, ela não estava lá ministrando no poder e na autoridade.
Por que, pastor, essa pessoa não está na vigília? Porque não tem vigiado. Porque essa pessoa não está no ministério? Não tem vigiado. Porque essa pessoa não congrega mais na sua igreja? Não tem vigiado. A Bíblia é clara, e eu vou ler a primeira carta do Coríntios 10, e o versículo 12, é o que trata especificamente disso. Quem está de pé, cuida para não cair. O fato de você estar de pé, e eu também, é bom. Mas a palavra de alerta, a palavra de exortação, de admoestação, cuida, vigia. Por quê? Porque quem está de pé, pode cair. Muitos irmãos desse ano de 2020 caíram. Eu louvo a Deus porque você não caiu. E espero em Deus que aqueles que caíram sejam restaurados, restituídos e Jesus os coloque de pé. Mas hoje, irmão, especificamente, eu não vou falar de quem está caído. Hoje, especificamente, eu não vou falar de quem está desviado. Hoje eu vou falar quem está de pé e deve cuidar para não cair. É desse aí que eu vou falar. Eu não vou falar do caído. Tem culto que eu falo, hoje eu não vou falar. Hoje eu quero tratar com um crente que está de pé. E a palavra é: cuidado para você não cair. Muitos caíram. Não existe super-homem da fé. Irmão, tem pastores que caíram, tem obreiros que caíram, tem missionários que caíram, tem diáconos que caíram, tem recepcionistas que caíram, tem ministro de louvor que caíram, tem evangelistas que caíram, tem ministérios que caíram, tem pessoas, meu irmão, novos e velhos convertidos que caíram. Mas hoje a palavra é para você que está de pé. Cuida para não cair também. Eu vou ler com você o texto de 1 Coríntios capítulo 10, vou ler na NVI, e eu vou ler a partir do versículo 6, preste muita atenção. Eu vou ler aqui uns 4 ou 5 versículos, pausadamente, explanando e considerando. Mas olha como o escritor sagrado nos deixou com clareza a importância de olharmos para os exemplos passados, olharmos para a vida dos crentes que já morreram, olharmos para a história que está atrás de nós e pegarmos o exemplo. Olha o que está escrito na primeira carta do Coríntios, capítulo 10, versículo 6, NVI. Essas coisas que estão relatadas como exemplos para nós, a igreja de Jesus, para que não cobicemos as coisas más, como aqueles que foram antes de nós o fizeram. Esta carta não está sendo escrita para os ímpios. Esta carta foi escrita para a igreja de Coríntio. Igreja, o que, Paulo? Escreve, o que é, Paulo? Eu quero que vocês prestem, sim, a atenção no exemplo que já nos foi dado de irmãos, dos crentes, do povo de Deus, que cobiçaram as coisas más. Versículo 7, não seja idólatra, Coríntio, não seja idólatra como alguns antes de nós foram, conforme o que está escrito: o povo se assentou para comer, o povo se assentou para beber, levantou-se também para se entregar à farra. Esse texto que o Paulo está citando, ele está remetendo o pensamento lá para Moisés, quando Moisés subiu o Monte Sinai para buscar as tábuas dos mandamentos, o decálogo. Moisés subiu o Sinai, mas Moisés demorou para descer do Sinai. Moisés subiu, Moisés está tendo experiências com Deus. Deus está dando para ele o decálogo, os 10 mandamentos, escrevendo nas tábuas de pedra os 10 mandamentos.
Mas a Bíblia diz que Moisés se demora lá no cume do Sinai. E lá embaixo, o povo de Deus está com Arão, o seu irmão. O Arão, o sacerdote. Moisés não descia, o próprio Arão se rebela. Moisés não vinha logo da presença de Deus, o próprio Arão incita o povo para que deem os seus brincos, os seus pendentes, o seu ouro, e faz ali um bezerro de ouro. Eles começam a adorar o bezerro de ouro, eles começam a beber, e eles começam entre eles a se perderem em orgias, a se perderem, meu irmão, em farra. Moisés está lá com Deus, mas foi Moisés deixar o povo fora da vista. Foi Moisés deixar o povo fora da vista. Mas não demorou muito, foram dias. Moisés ficou lá no monte alguns dias, algumas semanas. E quando ele desce, e quando ele volta com as tábuas de pedra, com os mandamentos, ele olha e vê o seu próprio povo bêbado, na farra, adorando bezerro de ouro. O apóstolo Paulo escreveu a carta aqui para a igreja de Coríntio, dizendo, pega como exemplo, hein? O apóstolo Paulo escreve a carta para Coríntios e pega como exemplo, hein? Pessoas antes de vocês, igreja de Coríntio, que andava com Moisés, foi sair da vista do Moisés, já arrumou bezerro de ouro, já encheu a cara e caiu na farra. Mas hoje a carta de Coríntios não é para a igreja de Coríntios. Esta carta hoje é para a igreja Filadélfia. A igreja de Coríntios não existe mais, esse povo não existe mais. Mas nós, a igreja Filadélfia aqui de Mogi Guaçu, existimos e está relatado agora para o nosso exemplo. Mogi Guaçu, dá uma olhada no que aconteceu lá atrás, hein? Mogi Guaçu, observa isso como exemplo, hein? Igreja Filadélfia, presta atenção. Não vá você também cair em idolatria. Não vá você também beber e cair na farra. Aí hoje lendo as escrituras, hoje me apercebendo, meu irmão, da autoanálise, eu percebi que como Moisés subiu o monte para buscar o decálogo e ficou algumas semanas sem ver o povo. Já faz 6 meses que eu não te vejo, Filadélfia. Já faz 6 meses que você saiu da minha vista. Já faz 6 meses que eu não te abraço, que eu não te beijo. Já faz 6 meses que eu não me reúno com você num culto presencial. E este Deus estava falando primeiro comigo. Marcelo, o quê? Vigia o que aconteceu com Moisés, hein? Moisés estava lá buscando. Moisés estava lá na presença, Moisés estava lá no Monte Sinai, no meio da glória. E o povo se acabando. O povo bebendo, idolatrando e caindo na farra, na orgia. Aí eu pensei comigo, se aconteceu com Moisés, aí eu pensei comigo, se aconteceu com aquele povo que via maná cair do céu, viu o mar vermelho abrir, passar em seco, viu o faraó, viu água sair da rocha. Eu e você, irmão, somos o povo de Deus, mesma coisa. Eu e você, sujeito às mesmas paixões e desejos como aquele povo. Pastor, a gente não vai cair na farra, a gente não vai cair na bebedice. Irmão, eu penso que Moisés jamais imaginaria isso. Mas foi fato, está escrito e é para nosso exemplo. Eu não acabei de dizer para você que na internet, pessoas que estavam comigo na ceia,
estão postando foto com cerveja na mão. Eu não disse para você que em janeiro, pessoas que estavam aqui comigo, cheias do Espírito Santo, não estão separados no seu casamento, divorciados no seu casamento, já postando foto com namorada nova, namorado novo. Pastor, em quanto mês? 6 meses. 6 meses já caiu na cerveja, 6 meses já divorciou. 6 meses é muito mais tempo do que o tempo que Moisés gastou com Deus lá no Monte Sinai. Seis meses é muito mais tempo, Pastor Marcelo, para o povo estar longe da sua vista. 6 meses é muito mais tempo, Pastor Marcelo, para você não estar com os seus olhos nas suas ovelhas. Moisés subiu aquele monte e ficou lá algumas semanas. O povo já estava na idolatria, o povo já estava na bebida, o povo já estava na orgia. Nós não somos melhores. Povo de Deus é povo de Deus em qualquer lugar. Povo de Deus é povo de Deus em qualquer tempo da história. Povo de Deus é povo de Deus em qualquer lugar do mundo, em qualquer cidade. Sujeito às mesmas paixões e desejos. O apóstolo Paulo escreveu que eu vou escrever essas coisas como exemplo para vocês. Aqueles que vieram antes de vocês caíram na idolatria, caíram na bebida, caíram na farra. Vigia! Vigia Mogi Guaçu, vigia Filadélfia, vigia você que faz tempo que está distante da vista do seu pastor. Vigia você que não consegue atender um chamado de vigília numa sexta-feira que antecede uma santa ceia, hein? Grande oportunidade foi dada sexta-feira que antecedeu a este culto de ceia, para que você buscasse do Espírito, para que você alinhasse a sua fé, para que você renovasse com as suas alianças, para que você tivesse um pouco de comunhão. Muitos foram, mas muitos não foram. Muitos estavam cheios do Espírito Santo, mas muitos estavam aonde? Fazendo o quê? Está longe da minha vista. Pastor, talvez em vez de estar lá no monte orando, estava lá no bar bebendo. Em vez de estar lá no monte orando, estava lá se separando da mulher, adulterando. Em vez de estar lá no monte orando, estava lá, ó, na farra, no funk, dançando, que zumba. Olha o versículo seguinte, versículo 8, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntios, mas hoje está falando para a igreja de Filadélfia. Não pratique a imoralidade, igreja, como alguns deles fizeram no passado, igreja, mas, e nenhum só, em um dia só, morreram 23 mil homens, porque praticaram imoralidade, sendo povo de Deus. Pastor, Deus matou 23 mil homens, num dia. Num dia. Algumas pessoas brincam com Deus. Algumas pessoas brincam com a fé, algumas pessoas brincam com a santidade, com a obediência, com a aliança. Algumas pessoas, irmão, elas esquecem por algum momento que Ele é Deus. Esquecem por um dia que Ele é o Senhor de todas as coisas e vê tudo. Esse texto do versículo 8 arremete lá para o Balaque, rei de Moabe, onde o Balaão foi contratado para amaldiçoar Israel. Lá em cima do monte, Balaão, do lado do rei Balaque,
Eles olhavam, meu irmão, e viam a multidão de Israel que estava passando em caravana sobre as suas terras. E o rei Balaque dizia para Balaão: amaldiçoa esse povo para que eu os vença. E o Balaão tentou por 3 vezes amaldiçoar. Mas ele disse: Balaque, não existe encantamento contra Israel. Rei Balaque, não existe maldição contra este povo. Deus está com eles. O rei Balaque ficou furioso porque tinha contratado Balaão para jogar uma maldição. E em vez disso ele fala que não existe encantamento, não existe maldição. Esse povo caminha com Deus. Mas perceba, o Balaão disse para o Balaque: maldição aí não tem jeito. Encantamento, feitiçaria contra o povo de Deus, não tem jeito. O Balaque perguntou para o Balaão: o que eu faço então para vencer esse povo? Olha, meu irmão, a estratégia do Balaão. Chama as mulheres moabitas para que incitem os homens de Israel, para que seduzam os homens de Israel, e depois de seduzi-los, os direcione a adorar o Baal que existe aqui na cidade de Moabe. As mulheres moabitas começaram a insinuar, sensualizar, atrair os homens, os jovens de Israel que estavam naquela caravana. E a Bíblia diz que os israelitas cederam aos encantos das moabitas, cederam à sensualidade das moabitas, se uniram a elas e começaram até a adorar o Deus delas, o Baal Peor. Do tipo, e eu vou usar quem é que estava por trás daquilo, o diabo dizendo: eu não consigo jogar um feitiço. O diabo dizendo: eu não consigo jogar uma maldição, eu não consigo jogar um encantamento, mas não é por isso que eu não vou tentar outras coisas. Às vezes o diabo não pega você de um jeito, irmão, o diabo tenta pegar você de outro. O crente vai dizer: encantamento, feitiçaria, macumba, contra a minha vida não pega, eu sou de Deus. Mas e a sensualidade de uma mulher? E os encantos de uma mulher? E o calor de uma mulher? A Bíblia diz que os israelitas cederam. Os israelitas sucumbiram. Caíram na imoralidade com aquelas mulheres moabitas do rei Balaque. E aquelas mulheres começaram a trazê-los para adorar o Baal Peor. E aquilo despertou a ira de Deus. Deus não suporta a idolatria. Deus não suporta a idolatria. O próprio Paulo disse: olha, contra a prostituição não tem oração. Foge. Contra a prostituição, irmão, o homem de Deus, ele não tem que orar, ele não tem que repreender, ele não tem que resistir. A Bíblia diz: foge. Eu e você, homem de Deus, você está de pé? Pastor, estou de pé. Cuida para não cair. Como? Foge. Foge da prostituição. Foge dessa mulher que seduz. Foge dessa mulher que encanta. Foge dessa mulher que dança, que zumba. Foge, meu irmão. Foge, minha irmã. Porque se você não fugir, você vai cair nesse laço. Algumas pessoas nem percebem, mas a sensualidade já está lá no aparelho de celular, irmão. A mulher moabita já está ali na palma da sua mão, ó. Quando você desliza o seu celular, a moabita aparece dançando. Quando você desliza o seu celular, a moabita aparece ali sensualizando. Quando você desliza o seu celular, a moabita aparece ali com a sua nudez, com os seus encantos, e às vezes
A macumba não te pega, a maldição não te pega, mas a moabita te pega. O nosso Deus está dizendo: foge. Irmão, bloqueie esse celular. Irmão, foge. Bloqueia esse canal de internet da sua TV. Bloqueia, foge, meu irmão, porque você não vai conseguir resistir. Você não vai conseguir lutar. A própria Bíblia disse: foge. Mesmo sendo um homem de Deus, fuja. Os homens de Israel não fugiram, sucumbiram, e Deus os matou. O diabo não pega de um jeito, o diabo tenta pegar do outro, irmão. Quem matou os israelitas não foi o rei Balaque, o próprio Deus. O Paulo disse: eu escrevi isso para você, igreja de Coríntios, como exemplo. Olha o que aconteceu no passado. Olha lá no Sinai, ficou longe da vista de Moisés algumas semanas, já caíram na bebedice e na farra. Olha lá para o Balaque e o Balaão, não cabe maldição, não cabe encantamento. Bota as mulheres para sensualizar, bota as mulheres para atrair, eles vão cair. E eles caíram. 23 mil morreram, Deus matou tudo. O diabo não pegou do jeito, pegou de outro. Pastor, na bebida não me pega, no cigarro não me pega. Pastor, jamais que eu vou idolatrar, eu não vou erguer um poste ídolo. Cuidado com as mulheres, cuidado com a pornografia, cuidado, meu irmão, que o Satanás, ele não deixou de ser Satanás. Não pega de um jeito, pega do outro. Cadê você na vigília? Cadê você, irmão, na vigília? É você o que já está bebendo? É você o que já separou da esposa? É você o que já está na pornografia? Ou é você que está de pé e o meu Deus está dizendo: você está de pé? Cuida para não cair, porque eles também estavam de pé. Cuida para não cair, porque eles também eram ministério. Cuida para não cair, porque eles também eram cheios do Espírito Santo. Cuida para não cair, porque eles também honravam a Deus como você honra. E caíram, sucumbiram, falharam. Pastor, o senhor vai pregar para restaurar esses que caíram? Hoje não. Hoje eu vou pregar para aqueles que estão de pé não cair. A palavra que eu tenho hoje, irmão, é para quem ainda está de pé. A palavra que eu tenho hoje não é para quem já caiu. A palavra que eu tenho hoje é para quem talvez esteja bambeando, está quase se perdendo, está quase bebendo, está quase fumando, está quase adulterando, está quase na pornografia, está quase aí, está de pé. Cuida, vigia. E não caia, porque se cair, irmão, eu vou dizer para você, não vai pensar você que é fácil se levantar, hein? Não vai pensar você, irmão, que você cai num dia, no outro você está de pé, hein? Olha o versículo 9. Não devemos colocar o Senhor, o nosso Deus, à prova, igreja, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes no deserto. Não se queixe, como alguns daqueles que foram antes de nós se queixaram, e também foram mortos pelo destruidor no deserto. Irmão, perceba, o povo de Deus às vezes morre, mas não é o inimigo que está matando, não é um moabita, não é o amalequita, não é o diabo, não é maldição, não é feitiçaria, não é encantamento. Eu acabei de ler com você 2 textos, o 9 e o 10. O 9, a Bíblia diz que o próprio Deus lançou serpentes no deserto para picar e matar o povo.
Está lá em Números. O próprio Deus, Números 21, Deus libera serpentes e o povo começa a morrer, tudo picado de cobra. Pastor, foi o diabo. Não, a Bíblia fala que foi Deus. Pastor, Deus põe cobra para matar o povo? Números 21. Por que Deus estava matando aquele povo com cobra? O versículo 9 diz: ficaram colocando Deus à prova, ficaram tentando Deus. Você vai ficar tentando Deus? Você vai ficar colocando Deus à prova? Aqueles homens colocaram e Deus botou uma serpente lá para picar eles. Moisés começou a interceder, a orar. Aí Deus disse para Moisés: então ergue aí uma estaca, bota uma serpente aí de fogo, e se alguém for picado, olhar para ela, não vai morrer, mas vai ser picado, vai doer, mas não vai morrer. Mas vai ficar envenenado, vai doer, mas não vai morrer. O versículo 10 fala de murmuração. O versículo 9 de provar ou tentar a Deus. O versículo 10 de murmuração. Pastor, por que esse povo vai estar morrendo? É o diabo? Não é? Por que esse povo está morrendo? É amalequita, é moabita? O que é? É o diabo? Não é. Quem que está matando? Deus. Capítulo 10 arremete lá para 2 Samuel. 2 Samuel você vai ver, irmão, Deus ferindo o seu povo, porque o povo começou a murmurar, reclamar. E a Bíblia disse que Davi viu o anjo destruidor entrando em Jerusalém e ofereceu um sacrifício a Deus, para Deus parar de matar a gente, e Deus parou. Isso é Novo Testamento. E o Paulo diz: eu vou deixar isso aqui escrito como exemplo, para vocês verem o que acontecia no passado. Eu vou deixar isso aqui para que vocês não caiam nessa também. Eu vou deixar aqui bem claro, fique esperto, você está de pé? Cuida! Por quê? Porque ao longo da história muita coisa aconteceu com o povo de Deus. Ao longo da história, muitos caíram, mas não foi com o diabo, irmão. Irmão, não foi com a amalequita, moabita, não foi na espada do inimigo. Vacilou. Em você o diabo não toca, no ungido não toca. Mas não é por isso, meu irmão, que ele não é sagaz. Não é por isso, meu irmão, que ele não vai pôr na palma da tua mão uma quizumba. Não vai pôr na palma da tua mão uma moabita para dançar na sua frente, para sensualizar você, para tirar a roupa para você. Foge! Não murmura. A murmuração não agrada. Pastor, eu vou murmurar porque quem vai ficar furioso é o diabo, irmão. Quem fica furioso com murmuração é Deus, não é o diabo não. Quando o crente está murmurando, o diabo está pulando de alegria, porque ele sabe, ele conhece Deus. Se tem uma coisa que mata crente no deserto, é murmuração. Se tem uma coisa que mata crente no deserto, é murmuração. Cuidado para não ficar reclamando, cuidado para não ficar murmurando, cuidado, vigia, porque isso desagrada a Deus. O Paulo disse: eu vou escrever uma coisa para vocês como exemplo. Não murmura não, não cai na imoralidade não. Ei, não cai na bebida e na farra não. Olha, você vigia, hein? Não tem encantamento, não tem feitiçaria. Mas o diabo pega você do outro jeito, hein? Tem pornografia. E está na palma da sua mão. Vai dançar, vai rebolar, vai sensualizar diante dos seus olhos. E aí? Foge, porque se você não fugir, você não dá conta. Você vai cair, vai sucumbir. Olha o que diz o versículo 12. O Paulo, do capítulo 10, que eu estou lendo para você, do 6, eu li o 6, eu li o 7, eu li o 8, eu li o 9, eu li o 10. Olha o versículo 11 e o 12. Paulo, ele frisa: estas coisas aconteceram a eles como exemplos, foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga está de pé.
Cuide-se para não cair. Olha como o apóstolo Paulo frisa no versículo 11 a mesma coisa que ele disse no versículo 6. Eu estou falando isso como exemplo. Eu estou falando isso porque isso aí já aconteceu. Eu estou falando para que vocês fiquem espertos. O apóstolo Paulo, ele não ficou aqui cuidando dos caídos. O alerta aqui não é, meu irmão, para quem estava desviado, caído, falido. O alerta aqui era para quem estava de pé, que nem você, que nem eu. O alerta aqui é para quem estava na igreja. O alerta aqui é para quem estava no ministério. O alerta aqui mesmo é para quem está pregando, está orando, está cheio do Espírito Santo, aquele que tem vida com Deus. O alerta é para essas pessoas, para mim e para você, que vamos cear hoje o quê? Cuida, você está na ceia? Vigia para continuar na ceia. Por quê? Porque teve crente que não vigiou em janeiro, e esse mês aqui não vai cear. Tem crente que não vigiou de janeiro para cá, nem casado está ainda. Tem crente que não vigiou de janeiro para cá, irmão, está postando na internet bêbado e já tem namorada nova. Tem crente que não vigiou de janeiro para cá, irmão, e não vai participar dessa santa ceia hoje, porque não vigiou. A palavra hoje é para quem está de pé. Você está de pé? Você está com Cristo? Você está, irmão, buscando, orando, consagrando? Está firme? Está na vigília? Estava lá vigiando ontem, cheio do Espírito. Pastor, estou de pé e cuidando para continuar de pé. Você está na escala do seu ministério? Hoje eu estava dando uma sondada aqui na igreja. Tem uns diáconos aí, tem uns servos aí que não estão vigiando nas escalas. Eu estava dando uma vigiada aí na igreja, à distância. Tem uns crentes aí que não estão vigiando com o carnê dele. Eu estava dando uma olhada aí, meu irmão. Tem crente que não foi no mutirão. Eu estava dando uma olhada no geral, analisando o ministério, analisando a igreja, olhando para a minha vida e olhando para a igreja. Tem crente, meu irmão, que está dando mole. Está de pé, mas está dando mole. Está de pé, mas não está cuidando para não cair. Está de pé, mas se ele não atentar para esta palavra, ele não vira dezembro de pé. O casamento dele não vira dezembro. Irmão, tem crente que com esse calor já está pensando na escola. Escola, desce redondo, hein? Para o inferno também, desce redondo. Tem crente, meu irmão, que já está escutando uma musiquinha no carro, já está. Opa. Tem crente que faz tempo que não fala com crente, já está falando palavrão. E pastor, eu percebi que já está saindo uns palavrão da minha boca. Pastor, eu percebi que eu estou com vontade de beber. Pastor, eu percebi que eu estou com vontade de dançar. Pastor, eu percebi que eu estou com umas vontades carnais aí que eu... Pastor, eu estou com vontade de não devolver o dízimo. Pastor, eu estou com vontade de parar de assumir responsabilidades com o carnê da igreja. Pastor, irmão, essa palavra é para quem ainda está de pé. Cuide para não cair, porque os que foram antes de nós eram cheios, era povo de Deus, tinha promessa e caíram na bebida, caíram na farra, caíram na imoralidade, caíram na sensualidade, caíram e eles não foram destruídos pelos inimigos. Todos os exemplos que foram dados, eles foram destruídos pelo próprio Deus. É mistério, hein? Do versículo 6 de Coríntios até o 12, quem está destruindo o crente aqui em todos os exemplos, não é diabo. Quem está matando o crente aqui em todos os exemplos, não é moabita, não é malequita, não é, meu irmão, esse povo aí não é o inimigo.
Quem está matando o próprio povo aqui é Deus. É Deus, hein? Pastor, por que você está dizendo isso? Porque você vai participar da Santa Ceia agora, não vai? Eu também vou participar da Santa Ceia. Pastor, o que acontece com um crente que participa da ceia de qualquer jeito? Deus mata ele. Ah, pastor, isso é coisa do Velho Testamento, pastor. Nós estamos no Novo Testamento. Que blasfêmia, pastor. Irmão, o capítulo 10 de Coríntios, do versículo 6 ao 12, o apóstolo fala: eu estou escrevendo isso como exemplo. Aqueles que foram antes de vocês, caíram nisso, caíram nisso, caíram nisso, caíram nisso. Vocês estão de pé? Cuida para não cair. Quem matou eles? Deus, 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 Deus e Deus. Olha aqui, nós vamos comer, nós vamos beber, na ceia. Você está de pé? Cuida para não cair. Olha o que está escrito aqui no texto que eu vou ler. Disse assim, primeira carta aos Coríntios, o capítulo 11, o versículo é de número 29 e 30. O homem que bebe indignamente, o homem que come indignamente, ele não discerne o corpo. É por causa disso que eles estão fracos. É por causa disso que eles estão doentes. É por causa disso que eles morrem espiritualmente. Pastor, quem que mata crente aqui? Fica fraco, fica doente e morre. O diabo? Não é, irmão. Pastor, é moabita, é filisteu, é amalequita, é midianita. Quem é que faz o povo de Deus ficar fraco, ficar doente e morrer espiritualmente? O próprio Deus, irmão. Você está de pé? Cuida para não cair, porque quem pode te atingir hoje aqui não é o diabo. Quem pode te atingir aqui hoje, meu irmão, não é Balaque, não é Balaão, não é gigante, é o próprio Deus. Isso aconteceu a exemplo de muitos no passado. O apóstolo Paulo falou no 6, o apóstolo Paulo falou no 11, ele alertou, deixou o exemplo: vigia nisso, vigia nisso, vigia nisso, vigia nisso, fique esperto. Por quê? Você está de pé? Cuida, cuida para não cair, irmão. Vai cear hoje? Vai comer e beber na mesa do Altíssimo? Tema, trema, santifica, arrepende, alinha. Por quê, pastor? Porque senão você pode ficar fraco, você pode ficar doente, e você pode até morrer espiritualmente, como esses exemplos que eu dei para você de crente em janeiro, que estava forte, estava cheio do Espírito, estava casado, estava dizimando, estava ofertando, estava com carnê, estava no mutirão, estava no ministério, estava na escala, estava na igreja, estava no jejum, estava na oração. Cadê eles? Está na bebida. Cadê eles? Já se separou da mulher. Cadê eles? Já tem namorada nova. Cadê eles? Já estão postando funk, que zumba. Cadê eles? Quem está de pé, irmão, o conselho é vigia. Quem está de pé, irmão, o conselho é ora. Quem está de pé, o conselho é: veja os exemplos do passado. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aqui. O capítulo de Coríntios 11, versículo 27. Qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus, que comer esse pão, que beber desse cálice do Senhor indignamente, vai ser culpado do corpo, vai ser culpado do sangue do Senhor, vai ser culpado. Examine-se
a si mesmo antes de comer o pão, antes de beber o cálice. Por quê? Porque se comer indignamente, se beber indignamente, se não discernir o corpo do Senhor, vai ficar fraco, vai ficar doente, vai morrer espiritualmente. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, perceba, somos repreendidos pelo Senhor. Quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com este mundo. Julgue-se a si mesmo. Olhe para você nesse momento. Feche os seus olhos. Olhe para você. Olhe para você. Pastor, quem? Olhe para você que está de pé. Pastor, julgue a si mesmo você que está de pé. Porque a palavra que eu tenho hoje não é para quem está caído. A palavra que eu tenho hoje é para quem está de pé, para que cuide e não caia, porque se não cuidar, cai. O apóstolo Paulo deixou aqui, a carta. Muitos que foram antes de nós caíram. Muitos que foram antes de nós sucumbiram, fornicaram, beberam, se prostituíram, caíram na farra e Deus os matou. Tema de Deus, trema de Deus. Irmão, eu recebi algumas notícias, e eu não estou falando de membro aqui da comunidade Filadélfia, viu, de Mogi Guaçu. Eu recebi notícias de outras cidades, pastores, obreiros, ministros, pessoas que eu conheço há anos sucumbindo, pessoas que eu conheço há anos desfalecendo na fé, separando das esposas, abandonando o ministério, abandonando até a igreja. Eu não falo, meu irmão, especificamente em Mogi Guaçu, embora tenha também, mas eu falo de forma geral. Irmão, eu tenho orado por pastores, eu tenho orado por obreiros, eu tenho orado, meu irmão, por ministério de outras cidades, pessoas que eu conheço, pessoas que eu caminho há alguns anos aí acompanhando. Também tenho orado por pessoas da nossa igreja, pessoas que eu percebo estão vacilantes, estão a ponto de sucumbir, estão a ponto de cair, pessoas, meu irmão, que estão deixando o esfriamento espiritual apanhá-las, pessoas que não estão zelando do ministério que Deus confiou na mão delas, pessoas que não estão mais nas madrugadas cheias do Espírito Santo, pessoas, meu irmão, que não caíram ainda, mas se não vigiar, e eu penso, meu irmão, que seja muito sério, porque senão Deus não dava essa palavra. Deus não dava essa palavra. Deus deu essa palavra porque Ele já viu e Ele está te dando o escape. Ele já viu, está te dando o livramento. Ele já viu, está chamando a sua atenção. Cuida para você não cair, porque antes de você, os crentes caíram. Antes de você, sucumbiram, caíram na farra, beberam. Antes de você, muitos foram mortos pelo anjo destruidor. Pessoas que caminhavam com Moisés, pessoas que caminhavam com Davi, pessoas que caminhavam com o apóstolo Paulo, pessoas que caminhavam com Deus como você caminha, mortas. Irmão, hoje eu estou cheio de temor pela minha vida também. Eu olho para a minha vida, eu não sou melhor que eles. Eu olho para a minha vida, eu não sou melhor que eles. Crente é crente em qualquer lugar, em qualquer tempo, qualquer cidade, é crente tudo igual, é homem tudo igual, é sujeito às mesmas paixões e desejos todos iguais. A diferença
é que tem alguns que ouvem a voz do Espírito Santo quando ele fala. Temem e tremem, se arrependem, abandonam o pecado, se prostram e buscam o Espírito Santo, buscam a palavra, consagram as suas vidas, realinham outra vez. Hoje a Santa Ceia é para você fazer julgamento pessoal. Julgue-se a si mesmo. É você que está de pé e está quase caindo? É você que está de pé e está quase sucumbindo? É você que está de pé e está bambeando? É você que está de pé e o Senhor Deus hoje está exortando: vigia, porque se você cair vai ser grande a sua queda. É o Senhor dizendo, aconteceu no passado, é o Senhor dizendo, aqui até na sua própria igreja, gente que ceou com você em janeiro, não vai cear hoje. Gente que estava casado em janeiro, não está casado hoje. Gente, meu irmão, que era ministério, não ministra hoje. Está bebendo, está na farra, está na quizumba, está no funk, está na droga, está no cigarro, está perdido no mundo. Irmão, devolva o seu dízimo com temor, zela dele, vigia ele, agrade a Deus, não deixa isso escapar da sua vida, não deixa isso ser uma coisa corriqueira. Seja zeloso, traga a sua primícia, cuida do seu carneiro, irmão, com zelo, com esmero. Cuida, meu irmão, do seu joelho. Jejua, irmão, jejua, irmã. Lê a Bíblia, irmão. Vai para o monte, vai para a vigília, irmão. Irmão, cuidado com essa moabita aí no Face. Cuidado aí, irmão, com essa dança no Face. Cuidado com esse celular na tua mão. Bloqueia isso, bloqueia esse canal. Foge, corre. Pede socorro. O povo ficou longe dos olhos de Moisés algumas semanas. Você já está longe dos meus olhos já faz 6 meses, irmão. Nós somos um povo igual aquele. Mesma coisa. Está escrito para exemplo nosso. Você que vai comer, você que vai beber, ore em arrependimento de pecados. Senhor, nós não somos diferentes daqueles que nos antecederam. Somos homens sujeitos às mesmas paixões e desejos. Somos homens, Senhor Deus, que precisamos da Tua palavra de correção. Precisamos da Tua palavra que nos traga temor. Precisamos da Tua palavra que nos traga arrependimento. Precisamos da Tua palavra que hoje vem dizendo: cuida para não cair, porque senão cai. Me ajuda, Deus, a fugir quando tenho que fugir. Me ajuda, Deus, a consagrar quando tenho que consagrar. A ir para um monte de madrugada buscar a Tua presença no meio do mato. A devolver o meu dízimo com zelo, com esmero, com alegria. A vigiar e cuidar da minha oferta de construção do templo. A vigiar e cuidar do meu ministério, da minha escala. A minha escala, Senhor Deus, que eu a cumpra com dignidade. O Senhor confiou nas minhas mãos isso. Eu vigio nisso, eu atento para isso. Senhor, me perdoa se fui eu que bambiei. Me perdoa se fui eu, Senhor, que estava a ponto de cair. Perdoa os meus pensamentos, os meus olhares, os meus gestos, os meus dizeres, minhas iniquidades, minhas transgressões, a minha soberba, o meu orgulho, a minha vaidade. Perdoa as minhas negligências, falta de oração, falta de consagração, falta de vigiar, falta de ler Bíblia, falta, Senhor Deus, de estar na live, falta de devolver um dízimo, uma oferta, falta de cumprir uma escala. Me perdoa se eu murmurei, falei mal. Me perdoa se eu vacilei com os meus olhos na pornografia. Me perdoa, Senhor Deus, se eu tenho vacilado com as coisas desse mundo que atraem, que seduz, que engodam,
que laçam, que destroem. Nos perdoa como igreja, nos lava com o teu sangue hoje, Jesus. Nos purifica com o teu sangue precioso agora, Jesus. Nos deixa limpo, nos deixa branco, para comer e beber na tua mesa, para não ficar fraco, para não ficar doente e não morrer, mas pelo contrário, que esse alimento me fortaleça, me renove, me alinhe, me encha de temor, de poder, me encha dos teus dons, me encha da tua presença, me encha da certeza da minha salvação, me encha do teu cuidado, me encha do Espírito, me encha do propósito que o Senhor tem para a minha vida nesse tempo, Pai. Deus, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor podia ter feito vista grossa e deixado eu cair. O Senhor poderia ter me deixado vacilar sozinho, mas o Senhor foi amoroso, o Senhor foi cuidadoso. O Senhor disse: ei, vigia, cuida você que está de pé para não cair. Muitos caíram antes de você. Obrigado, Deus. Obrigado por esse escape, esse livramento. Obrigado porque ainda estou de pé quando muitos caíram, para celebrar a ceia do Senhor, comer e beber na tua mesa, anunciando a este mundo que Jesus está voltando, testemunhando que sou salvo em Cristo Jesus, lavado, remido, justificado pelo sangue do Cordeiro. Glorifica teu nome, exalta o teu nome, bendito da minha alma. Eu sou teu e o Senhor é meu. Ainda há esperança para aqueles que estão de pé, para que não caiam e não sucumbam. O teu servo, o apóstolo Paulo, ele disse: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei em memória de mim, disse o Senhor. Aí na sua casa, se aproprie do elemento do pão, mas espere, porque nós vamos comer juntos. Eu vou servir as pessoas que estão trabalhando aqui comigo, para que se apropriem do elemento do pão, porque ainda estão de pé. Se você vai participar dessa ceia, é porque você está de pé. Se você vai comer desse pão e vai beber desse cálice, é porque você está de pé. Vigia para não cair, igreja. Vigia para não cair, Mogi Guaçu. Vigia para não cair, pastores, obreiros, missionários, diáconos, recepcionistas, intercessores, educadores, ministros de louvor, sonoplastas, igreja, vigia. A exemplo, muitos caíram antes de nós, muitos sucumbiram. Erga o elemento do pão. Este pão consagrado passa a representar o corpo do Cristo. E se você tem o pão nas mãos, é porque está de pé. Se vai comer, é porque está de pé. Se vai beber, porque está de pé. Se alegra, porque está de pé. Se regocija, porque não caiu. Glorifique a Deus que te sustentou. Exalte a Deus que hoje veio dizendo para você: vigia, ora, cuida. Ainda há esperança para você, ainda há esperança para o seu casamento, ainda há esperança para o seu ministério, ainda há esperança para a sua família, ainda há esperança para a tua vida, porque você está de pé. Para a glória desse Deus, para a glória de Jesus, para a edificação da igreja em Mogi Guaçu. Você ainda faz parte dessa obra, você ainda é corpo do Cristo nessa cidade, você ainda é boca de Deus para profetizar cura, libertação, salvação, transformação.
Deus, nós pedimos perdão em nome de Jesus. E nós comemos, não para enfraquecermos e morrermos, mas nós comemos para fortalecimento, renovo, cura do corpo, cura da alma, vitalidade espiritual, força, para que a nossa fé se renove, para que a nossa visão se renove, para que o nosso ministério se fortaleça no Teu poder, Espírito Santo, para que possamos continuar sendo sal, luz, fazendo diferença, para que estejamos aqui neste mundo dizendo: em breve Ele voltará para me buscar. Em breve Ele voltará, estaremos juntos em eternidade a eternidade. Glorifica Teu nome, Deus, enquanto nós comemos do pão e nos fortalecemos em Cristo. Comam todos do pão em nome de Jesus. O apóstolo Paulo lhe disse, semelhantemente depois de cear, ele tomou o cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor Jesus até que Ele venha e nos busque, a igreja de Jesus. Se você vai beber desse cálice é porque está de pé, se alegra porque está de pé, e beba e renove no Espírito Santo, renove nos dons, sinta a presença, se regozije. Se alegre em Deus, se alegre no Espírito Santo, se alegre no suco da vide, se alegre com o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, se alegre com aquele que nos deu um alerta: vigia quem está de pé, cuida para não cair. Se alegra, meu irmão, se alegra, minha irmã, porque tem um Deus olhando, velando, guardando, sustentando a tua vida, a minha vida. Fiel é o Deus que nos chamou, Filadélfia. Fiel é o Deus que nos chamou, Mogi Guaçu. Fiel é o Deus da igreja. Do novo convertido ao velho convertido, vigia para não cair. Renova na Santa Ceia a tua força para não cair. Ora no Espírito Santo, seja cheio do óleo para não cair. Eu trouxe para o meu Deus as minhas ofertas. Você que fez a sua oferta pela internet, ou veio aqui na igreja pessoalmente trazer o seu dízimo, a sua oferta, o seu carnê precioso para a glória de Deus. Você que está de pé, eu consagro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu devolvo a Deus aquilo que é de Deus, não vou tomar aquilo que é para glorificar o teu nome. Eu não vou comer essa semente, eu vou plantá-la. Eu não vou dar o testemunho, Senhor Deus, de que roubo a Deus, mas de que amo e sirvo a Deus para a glória do teu santo nome, Pai. Deus, obrigado por esta palavra, obrigado por tua presença, obrigado pelo pão, obrigado pelo vinho. Obrigado pelo temor, obrigado pelo exemplo que nos foi deixado nas Escrituras
sobre o que aconteceu no passado, na vida daqueles que antecederam as nossas vidas, nossos ministérios, homens como nós. Deus, eu te louvo por poder continuar dizendo: o Senhor está com a gente, o Senhor está conosco, o Senhor está com a Filadélfia, o Senhor está com Mogi Guaçu. Eu abençoo a tua igreja, Pai. Ievareja Adonai veismereja. E a ele Adonai panavileja veiruneja. E sa Adonai panavileja veia assembleja. Shalom do Cristo que venceu. Shalom do Cristo que naquela cruz do Calvário assumiu o meu lugar para que hoje eu estivesse aqui diante de Deus como filho, cheio do seu Espírito Santo, de pé na tua presença, glorificando o teu santo nome. Eu abençoo a tua igreja e te agradeço por todos esses que estão de pé, em nome de Jesus. Abençoados, abençoados e abençoados, se Deus permitir, quinta-feira, renovo, voo da águia. Se Deus permitir, estaremos aqui, irmão, numa palavra de governo, em nome de Jesus.